Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês possam ter um tempo proveitoso com o Senhor durante esses estudos de quartas-feiras que nós estamos tendo. Nós estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável e como você já tem acompanhado nas quartas-feiras e nos últimos 2 estudos que nós demos aqui online e que está disponível no nosso canal do YouTube, nós, dando continuidade a esse assunto, nós já temos visto que uma igreja saudável é aquela igreja que cultiva pelo menos essas 9 marcas, as quais nós já temos abordado algumas e abordaremos todas elas. Nós vimos inicialmente que a primeira marca de uma igreja saudável é, de fato, a pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela pregação que zela, que preza pela exposição do texto das Escrituras, tal como o texto se apresenta para nós. Nós vimos que o papel da palavra de Deus é nos dar vida através da mensagem exposta pelo pregador. Nós vimos que o papel da palavra de Deus também é nos santificar e que o pregador tem um papel importante dentro desse processo, que é o papel de nos transmitir a palavra de Deus tal como ela se apresenta. Nós vimos também que uma das marcas da igreja saudável é a teologia bíblica. A teologia bíblica é a teologia conforme as Escrituras nos apresentam. Teologia é o estudo sobre Deus. Então, é como Deus se apresenta nas Escrituras. Deus se apresenta nas Escrituras como um Deus fiel, como um Deus santo, como um Deus soberano, como um Deus amoroso, de modo que a igreja deve pensar como Deus é, tal como as Escrituras o apresentam. De modo que, para que a igreja cultive essa marca e assim ela se caracterize como uma igreja saudável, ela precisa atentar para aquilo que Deus se revela sobre si mesmo nas Escrituras. Isso, portanto, exclui aquilo que nós cultivamos ao longo da história sobre o que nós acreditamos ser Deus. Deus é aquele espécie de Papai Noel sentado num trono, ou aquele velhinho amoroso somente, sentado numa cadeira de balanço lá no céu. Nós devemos excluir todos esses mitos e essas ideias erradas acerca de Deus e, portanto, abraçarmos aquilo que Deus fala sobre si mesmo nas Escrituras. Então, para que isso seja possível, nós precisamos cultivar uma teologia bíblica no nosso coração e no meio da igreja. Nós também vimos que uma das marcas da igreja saudável no último encontro foi que a igreja precisa entender corretamente o Evangelho. Então, o Evangelho são as boas novas de Deus para nós, e essas boas novas diz, na verdade, que há muitas coisas que não estão tão boas assim. E uma delas é a nossa situação diante de Deus. As boas novas não são apenas que Jesus quer ser o nosso amigo, ou que está tudo bem conosco, ou que Deus é somente amor, e por aí vai. As boas novas do Evangelho diz respeito a um Deus que é santo, puro e justo, que está diante de pecadores, alheios à sua palavra, aos seus mandamentos e que decidem se rebelar contra ele, e mesmo assim esse Deus envia um meio de salvar esses pecadores da sua própria ira vindoura, da ira de Deus. E esse meio é Jesus Cristo, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, tudo isso nos aponta e nos direciona para o entendimento bíblico de pregação, o entendimento bíblico de quem é Deus, o entendimento bíblico do que é o Evangelho. E só aí nós já excluímos aquelas práticas
evangélicas, até místicas, de tirar um cartãozinho daquela caixinha de promessa, abrir a Bíblia e olhar o versículo que quiser e dali encontrar uma revelação de Deus para si mesmo. Não, nós devemos atentar para aquilo que Deus se revela, aquilo que Deus revela na Escritura, como Deus se revela na Escritura e absorvemos tal como a Escritura nos apresenta. Tendo visto essas 3 marcas, nós vamos hoje e na próxima quarta-feira ver sobre a 4ª marca. A 4ª marca diz respeito a um entendimento bíblico da conversão. Isto é, uma igreja que é caracterizada como uma igreja saudável é uma igreja que cultiva essa marca, um entendimento bíblico da conversão. O que vem a ser conversão? A título de ilustração, você pode pensar naquela placa sinalizando no trânsito, conversão à esquerda ou conversão à direita, indicando ali que deve haver uma mudança de rota, uma mudança de direção. A aplicabilidade bíblica dessa palavra, isso é, o seu uso, diz respeito à mudança de vida, mudança do estilo de vida do pecador, voltando-se para Deus. Esse é o entendimento e a definição básica de conversão, a qual nós vamos desenvolver melhor ao longo desses 2 encontros, de hoje e na próxima quarta-feira. Então, quando pensamos em conversão, nós pensamos em mudança. Mas de que mudança nós estamos falando, né? Na verdade, nós estamos pensando na grande mudança, da mudança mais significativa, na mudança mais profunda e mais duradoura na vida de uma pessoa. Agora, você acredita mesmo que as pessoas podem mudar? Você acredita que uma mudança profunda e duradoura é realmente possível? Eu vou contar um breve relato aqui, na verdade só algumas pequenas frases, e você vai poder refletir melhor sobre isso. Analise só a seguinte frase: eu não sou o homem que costumava ser. Eu não sou mais o homem que costumava ser. Você pode me perdoar? O que você diria a respeito dessa frase? Sobre o que você refletiria? Se a pessoa afirma que não é mais o mesmo homem que costumava ser e está pedindo perdão, obviamente ele está tentando afirmar que houve uma mudança significativa na vida dele. E o pedido de perdão é uma maneira de dizer para a pessoa que ele ofendeu que ele não mais pratica ou faz aquilo que ele fez contra aquela pessoa. Agora, imagine a continuidade dessa narrativa. Eu não sou mais o homem que costumava ser. Você pode me perdoar? Disse um homem a uma mulher, 13 anos depois de estuprá-la. Você entendeu a gravidade dessa narrativa? Disse um homem a uma mulher 13 anos depois de estuprá-la. Você acreditaria nesse tipo de mudança? Imaginemos que um pedófilo, um assassino, seja lá qual for o crime dele, acabou de sair da penitenciária e está procurando uma igreja para se congregar, afirmando que lá na penitenciária ele teve um encontro real com Jesus. E lá na penitenciária ele estava desenvolvendo a sua vida cristã através da leitura da Bíblia. Ele chega e diz: olha, eu vou congregar nessa igreja. Pastor, eu quero congregar nessa igreja. Eu verdadeiramente sou uma pessoa renovada, uma pessoa transformada. Eu mudei. Qual seria a sua reação diante de situações como essa? Qual seria a minha reação diante de situações como essa? Diante de situações de um homem como esse que pede perdão a uma mulher que ele estuprou há 13 anos, afirmando ele que houve uma mudança significativa e profunda em sua vida. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que dificilmente
as pessoas acreditariam numa afirmação como essa? Parece que há um bloqueio e uma peneira em nossa mente que nós utilizamos para nos assegurar e nos proteger de uma ameaça externa. Nós dificilmente acreditamos nesse tipo de colocação, nesse tipo de afirmação. Toda profunda mudança e duradoura que é afirmada para nós hoje, nós comumente recebemos com muitas ressalvas. Nós precisamos sempre ver alguma evidência maior de que aquela conversão, aquela mudança foi realmente significativa, foi realmente válida. Essa é a maneira como comumente nós reagimos. A verdade é que a possibilidade de mudança é vista por muitas pessoas com maus olhos, porque em muitas ocasiões as pessoas elas não querem mesmo que as outras mudem e que as outras também imponham algum tipo de mudança para elas. Para essas pessoas, nós somos o que somos e não vamos mudar, porque essa é a nossa essência. Com essas afirmações, esse tipo de pessoa está colocando condições para limitar qualquer pessoa que tente afirmar que ela precisa mudar. E dessa forma, ao afirmar isso, ela coloca uma parede ali bloqueando qualquer mensagem que chegue para ela dizendo que ela precisa mudar. Porque, na verdade, ela acredita que ela não precisa de mudança nenhuma. Então, há aquelas pessoas que não veem com bons olhos essa ideia de que alguém mudou. Porque ela sabe que se as pessoas mudam, elas pensam logo que há uma necessidade de mudança. E se há uma necessidade de mudança, ela entende que essa necessidade, uma hora ou outra, pode chegar para ela. E ela não quer mudar. Por isso, ela vê com maus olhos. Para outras pessoas, as mudanças não são apenas somente possíveis, mas também necessárias. Quanto mais se muda, mais se ganha elogio. A mudança nos pequenos hábitos, quanto mais você muda para algumas pessoas, você é visto com bons olhos, porque aquilo torna você uma pessoa mais aberta para a vida, para as mudanças, uma pessoa mais eclética, uma pessoa mais menos intolerável ou menos intolerante, né? Melhor dizendo. Então, para um outro grupo de pessoas, a mudança ela não somente é possível, como ela é boa. Ela é vista com bons olhos, porque a sociedade precisa mudar, precisa quebrar os tabus, precisa se renovar, se atualizar, acompanhar a mudança natural da sociedade. Muito embora haja esses conflitos de ideias, de posições sobre a possibilidade ou não de mudança e por que as pessoas devem ou não mudar, a bem da verdade é que as pessoas continuam mudando. As pessoas continuamente tomam direções diferentes das quais elas tomaram anteriormente. As pessoas, seja nos simples atos como mudar a mobília de uma casa, trocar um móvel, mudar até de lugar, reorganizar o seu horário de trabalho, mudar a sua alimentação, acordar mais cedo, se ajustar, dormir mais tarde, mudança de aparência. As pessoas, de fato, constantemente continuam mudando. Agora, é realmente possível uma mudança duradoura, significativa na vida de alguém? É essa mensagem do Evangelho, é essa proposta dessa quarta marca de uma igreja saudável, um entendimento bíblico da conversão, que vai nos responder de fato sobre isso. Nós vamos caminhar nesse sentido, tentando responder algumas perguntas.
E para hoje nós vamos pensar em apenas 3 e outras nós vamos desenvolver na próxima quarta. Que é: a mudança é realmente necessária? Primeira pergunta. Quando nós pensamos em mudança, essa mudança de fato é necessária? Preciso de fato mudar? As pessoas têm pregado por aí que, olha, você não precisa mudar. Esse é seu jeito. Por que você deveria mudar? Para agradar as outras pessoas? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta. A mudança é realmente necessária? Segundo, a mudança é realmente possível? Porque uma coisa é eu afirmar que a mudança é necessária. Olha, fazer isso é necessário. Mas isso de fato é possível? É possível fazer isso? A mudança da qual nós estamos falando, da conversão, que é a mudança profunda e duradoura, ela é realmente possível? Lembre daquele caso do homem que estuprou uma mulher. Ela é realmente possível? As pessoas mudam. Isso é muito importante, porque isso vai revelar o tanto que nós acreditamos na mudança das pessoas e o tanto que a gente revela sobre a mudança que ocorreu em nós. Porque se eu afirmo que as pessoas não mudam, será que eu mudei? O que aconteceu comigo então? Isso para nós pensarmos para responder essa pergunta. E a terceira pergunta é: de que mudança realmente precisamos? Quando pensamos em conversão e pensamos em mudança, nós precisamos definir esse tipo de mudança. De que mudança realmente precisamos? Será que precisamos apenas dar uma melhoradinha no nosso comportamento, ajustar algumas coisas que estão desorganizadas em nossa vida? Será que precisamos entrar em um padrão moral mais aceitável pela sociedade? Afinal, de que mudança realmente nós precisamos? Então, baseado nessas 3 perguntas é que vamos desenvolver o nosso estudo de hoje, e lembrando que na próxima quarta nós desenvolveremos o restante desse assunto a partir de novas perguntas. Bom, pensando na primeira pergunta, a mudança é realmente necessária? Há muitas pessoas que entendem, como já foi dito aqui, que a mudança não é necessária. As pessoas entendem que elas são o que são e devem continuar sendo o que elas são. E soa para muitos até ofensivo você dizer assim: olha, você precisa mudar. Você precisa mudar esse seu comportamento, esse seu jeito de ser. Cada vez mais tem se pregado uma ideia de que nós somos o que somos, e muito mais do que nos conformarmos com o que somos, nós devemos nos orgulhar do que somos. Então a pessoa está cada vez mais convicta de quem ela é e está cada vez mais buscando reafirmar quem ela é. Isso é, quem ela entende ser. Portanto, quando nós colocamos que a conversão verdadeira, que é uma mudança profunda e duradoura do pecador voltando-se para Deus, é realmente uma mudança necessária, as pessoas se ofendem, porque elas entendem que estamos tentando impor o nosso padrão de moral, o nosso jeito de ser, a nossa conduta de vida para ela. E isso soa ofensivo porque ela já se afirmou muitas vezes, ela já entendeu que ela é daquele jeito e ela não deve mudar para agradar as pessoas. Mas quando nós pensamos em um entendimento bíblico da conversão e buscamos responder essa pergunta, se a mudança é realmente necessária, a nossa resposta é que sim. A mudança é realmente necessária, porque nós estamos pensando numa mudança profunda e duradoura de um pecador diante de um Deus santo e justo. Para nós justificarmos isso biblicamente, nós podemos ver em Romanos, por exemplo, capítulo 3, versículo 9 e 20.
Acompanhe comigo aí a leitura, em que Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição, e de amargura são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando nós pensamos na necessidade da mudança como algo essencial para a conversão bíblica, nós estamos baseados, por exemplo, em textos como esse, em que Paulo vai afirmar que não há nenhum justo, não há nenhum justo sequer. Por que eu devo mudar? Porque eu não sou uma pessoa justa diante de Deus e, portanto, eu devo me voltar para Ele. Pelo fato de eu ser pecador, pelo fato de eu nunca buscar a Deus, pelo fato de que a minha vida é uma vida totalmente distante de Deus, isso já requer que haja uma mudança significativa e profunda na minha vida. Então, nós sim precisamos mudar. A mudança é realmente necessária. Então, como igreja, nós devemos afirmar sempre que uma conversão bíblica é uma conversão que, de fato, nela é exigida uma mudança significativa e duradoura. A razão disso é porque somos pecadores e destituídos da glória de Deus e precisamos nos voltar para Ele e nos submeter ao seu senhorio e ao seu padrão de moralidade e justiça. Visto que a mudança é realmente necessária, a próxima pergunta é: a mudança é realmente possível? É realmente possível que as pessoas mudem significativa e profundamente? Isso sim é conversão, é disso que nós estamos falando, dessa mudança que é possível. Uma igreja que cultiva essa marca de qualidade e uma igreja saudável, ela precisa reafirmar que a mudança significativa e profunda de um pecador voltando-se para Deus é de fato possível. Nós devemos fugir com todas as nossas energias daquela ideia de que Deus não é capaz de mudar a vida de um pecador que nós encontramos na rua, de um pecador que nós encontramos no shopping, nos lugares mais socialmente bem vistos. Deus sim é capaz de mudar as pessoas. A mudança é realmente possível por causa de um Deus que é santo, puro e justo, que é poderoso sim para mudar a vida das pessoas. Eu tenho dito que comumente nossa tendência é pensarmos que a mudança na vida de outra pessoa é muito difícil e que para que aquilo de fato ocorra, Deus fez um grande milagre. Deus fez algo extraordinário e mudou a vida daquela pessoa. Muitas vezes o pressuposto disso é que
aquela pessoa, sim, precisava de uma grande mudança. Isso reflete muito o que nós entendemos sobre que tipo de mudança aconteceu na gente. E por isso, a gente deve refletir da seguinte forma: se a mudança que ocorreu na minha vida foi possível, então é possível que Deus mude a vida de qualquer outra pessoa. Por que razão eu julgaria que a minha mudança ela foi uma mudança mais fácil? Por que razão eu julgaria que a minha mudança foi mais possível, por assim dizer, do que aquela mudança que eu estou analisando? Então, na verdade, quando nós temos dificuldade de considerar a possibilidade de uma mudança, nós não estamos refletindo na mudança que Deus fez na nossa vida. Porque se nós acreditamos que nós mudamos e que isso foi possível por causa de Deus, então a mudança na vida de qualquer pessoa também é possível. É possível porque estamos falando do agir de Deus, que agiu na minha vida, que agiu na sua vida. Existem vários relatos de mudanças que aconteceram na vida de várias pessoas. Nós pensamos no homem endemoniado, no relato bíblico, um homem que vivia acorrentado, vivia nos sepulcros, vivia distante da sociedade, da sua família. E no encontro pessoal com Jesus, a vida daquele homem é transformada. Jesus muda a vida daquela pessoa, aquela pessoa muda de fato significativamente. E ao olharem para aquela pessoa, as pessoas do povoado ficaram impressionadas por aquilo que aconteceu. Pegando não somente esse relato, mas eu vou ler um outro relato aqui, que é a conversão de Saulo, né? Que nós conhecemos como apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, o texto diz assim, olha só: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, isto é, caso achasse alguns que eram crentes, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Agora pule aí comigo para o versículo 20. E logo depois da conversão, depois desse encontro que ele teve com Jesus, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse era o Filho de Deus. Agora note aí o versículo 21, que eu vou ler. O que aconteceu de repercussão após esse evento na vida de Paulo? Ora, todos que ouviram estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo era o Senhor. Agora, olha o versículo 26. Tendo chegado ele em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, com esse relato aqui da vida de Paulo, nós entendemos que a conversão, de fato,
A mudança significativa e profunda do pecador, ela é possível. Aconteceu isso na vida de Paulo, um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo, perseguia Jesus Cristo, como o próprio Senhor aqui afirma, mas houve uma mudança significativa. Aquele que perseguia Jesus passou a pregar sobre Jesus Cristo. E é notório aqui no texto o que acontece com as mudanças atualmente. Qual a reação das pessoas diante das afirmações ou dos comportamentos que demonstram mudança? Está aqui, no versículo 21 e no versículo 26, as pessoas ficaram atônitas. Todos que ouviam estavam atônitos. Não é isso que exterminavam em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor? No versículo 26, os irmãos da igreja ficavam com medo, não acreditando que ele fosse de fato discípulo. Com esse relato da vida de Paulo, nós entendemos sim que pode ter muitas pessoas e possivelmente terão pessoas que não acreditarão que a mudança é possível. Não acreditarão que a mudança ocorreu. Mas nós, como igreja, que afirmamos que a conversão ela não somente é necessária, mas é somente possível, devemos afirmar que a conversão bíblica como a marca de uma igreja saudável é uma conversão de fato possível. É possível porque foi possível a mim. É possível porque foi possível a você e é possível para qualquer pecador. E por último, e assim a gente encerra nosso estudo de hoje, a terceira pergunta. De que mudança realmente precisamos? Isso é, qual a natureza dessa mudança? Quando pensamos no entendimento bíblico da conversão, nós não estamos pensando em pequenos ajustes. Nós não estamos pensando em melhoras. Ele passou a frequentar a igreja e agora está muito melhor. Não é assim que nós definimos biblicamente a mudança que ocorre na conversão. Nós não estamos falando de pequenos ajustes que ocorreram na vida moral daquela pessoa. Ele passou a ser um melhor cidadão, ele passou a ser um melhor filho, um melhor esposo. Obviamente, nós entendemos que há uma mudança claramente visível e as pessoas perceberão isso na vida de um convertido. Mas nós não estamos pensando ou não estamos falando de conversão nesses termos de pequenos ajustes ou adaptações morais que são feitas e adotadas por uma pessoa que se diz convertida. Nós estamos pensando numa mudança radical. Nós estamos falando de uma mudança duradoura e significativa. Estamos pensando no que a Bíblia fala de novo, chama de novo nascimento. É aquilo que a Bíblia fala de nascer do alto. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer que assim quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, nós estamos pensando numa mudança de uma natureza duradoura e profunda, de uma natureza radical. Essa natureza, a natureza dessa mudança, é o pecador renunciando à sua própria autojustiça. É o pecador não se voltando para si, para se encontrar. É o pecador não olhando para si mesmo, para encontrar em si mesmo a saída para os seus problemas. Não é um conhecer a si mesmo. Não é uma mudança que é simplesmente uma mudança aparente. É uma mudança radical e profunda. É nesses termos que nós pensamos sobre conversão. É dessa mudança que as pessoas precisam. É dessa mudança da qual todo pecador precisa. Foi essa mudança que aconteceu na minha vida. Foi essa mudança que aconteceu na sua vida. E, portanto, como igreja
e como igreja saudável, nós precisamos cultivar esse entendimento bíblico da conversão, pensando na conversão a partir dessa definição, a partir desses termos, considerando que a natureza da conversão é uma natureza que envolve uma mudança radical. Não é uma simples melhora, não é uma simples adaptação. A igreja precisa afirmar isso, que a mudança, primeiro, ela é necessária. A mudança, segundo, ela é sim possível. E a mudança não é uma simples adaptação. Não são simples ajustes, mas sim uma mudança verdadeira e radical. O pecador voltando-se para Deus, renunciando à sua alta justiça, confessando os seus pecados, arrependendo-se dos seus delitos e das suas faltas contra Deus, isso é, arrependendo-se dos seus pecados, pedindo perdão a Deus e se voltando para Ele de todo o seu coração. É isso que a Bíblia fala sobre conversão. Então, finalizando assim esse nosso estudo de hoje, eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Espero que essas palavras possam servir de edificação para você. E eu gostaria de orar agora com você, na sua casa, você possa fazer essa oração. E estaremos juntos na próxima quarta-feira. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor que, como igreja, possamos entender aquilo que o Senhor diz acerca da conversão, da mudança mais duradoura, importante e significativa na vida de uma pessoa. Muito obrigado porque essa mudança ocorreu em nossas vidas e hoje nós podemos experimentar dela. Obrigado porque isso foi fruto da Tua graça que nos alcançou. Obrigado porque a partir dessa mudança que aconteceu em nossas vidas, nós podemos acreditar que ela é necessária, que ela é possível e que ela tem uma natureza bem específica que distingue de todas as outras mudanças aparentes ou pequenos ajustes que possam acontecer na vida da pessoa. Muito obrigado por esse entendimento. É no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e irmã. Nos veremos na próxima quarta-feira.